Graça e paz, graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos trazer a você aí alguns fatos de Ezequiel 37, aonde era este vale de ossos secos. Quem era esse povo, né, do vale de ossos secos, né? Ezequiel, irmãos, ele foi contemporâneo ao profeta Jeremias, tá bom? Ele foi contemporâneo, ele exerceu a sua função de profeta juntamente com o profeta Jeremias, tá bom? Ezequiel quer dizer Deus fortalece. O nome Ezequiel quer dizer Deus fortalece, tá bom? Ele escreve para o povo judeu em Jerusalém, que ficou na segunda entrada, na segunda invasão aí do rei Nabucodonosor, né? Quando ele vai pegar o povo cativo, né? Vai fazer o povo cativo, o povo de Israel, né? Fica-se um povo lá em Israel. E Ezequiel vai escrever para este povo. A data é do ano 571 a 597 a.C., tá bom? Aproximadamente. Quando eu falo de datas, eu sempre gosto de frisar que as datas elas podem mudar segundo historiadores. Então é bom você sempre falar, quando for falar de data, falar segundo o historiador aproximadamente, né? Segundo o historiador aproximadamente. E aquela coisa que eu sempre falo, irmãos, não adianta você querer passar conhecimento para quem não quer, tá? E vamos querer usar aquele versículo bíblico que não quer dizer isso, né? É uma outra situação que Paulo fala, né? Que a letra mata, né? Mas o Espírito vivifica, né? Na verdade, ele não está falando de estudo mata, né? Até porque Paulo era um homem muito sábio. Paulo era um homem que estudou a escola de Gamaliel, o homem mais sábio do mundo. Paulo substituiu Gamaliel, né? E naquela época, né, Paulo se tornou escravo de Gamaliel. Por quê? Para quê? Né? Para poder estudar, porque conhecimento era muito caro, né? Então, qualquer hora eu vou fazer um vídeo sobre isso, explicando porque Paulo fala que a letra mata, que não é, tá, o estudo teológico, tá bom? O livro de Ezequiel foi escrito pelo próprio Ezequiel, tá? Capítulo 1, versículo 3, vai dizer aí que quem escreveu o livro de Ezequiel foi o próprio profeta Ezequiel, né? Quem foi Ezequiel? Né? O seu pai era sacerdote. Eu não coloquei aqui, mas eu vou falar para você. O seu pai era sacerdote, né? O nome do seu pai chamava Buzir ou Buzu, como alguém quiser falar, dependendo da tradução, né? E o seu pai era sacerdote. Os historiadores vão dizer que o sonho de Ezequiel era ser sacerdote. Ele ficava encantado de ver o seu pai vestir uma roupa diferente, né, de ter uma alimentação diferente, de ser olhado por ser sacerdote diferente, né? E automaticamente, né, Ezequiel era da tribo de Levi, né? Porque ele era para ser sacerdote, era para dar continuidade no ministério do teu pai. Mas o povo esqueceu dos mandamentos de Deus, agora vai ser cativo à Babilônia, vai ser escravo da Babilônia, escravo na Babilônia, né? Não escravo da Babilônia, mas escravo na Babilônia, cativo na Babilônia, né? Por volta de 70 anos por esquecer dos mandamentos de Deus. Então, ele vai escrever para o povo que ficou lá, né? E ele vai ter aí esta visão, né, que vai se cumprir aí, né, por 7 vezes, né, por 70 anos, né, por diversas vezes aí, essa visão de Ezequiel vai acontecer, né? Ezequiel teve uma visão e foi transladado, né? Ezequiel 37, ele teve uma visão e foi transladado,
né? Ele foi transladado aí a um vale de ossos seco, né? A um vale de ossos seco. Isso é muito interessante, né? Quando uma pessoa é transladada, quando uma pessoa é arrebatada, né? Eu costumo dizer que Deus não arrebata ninguém, irmãos, por arrebatar. Eu caí, eu levantei, eu fui arrebatado. Não, toda vez que Deus ele arrebata alguém, ele quer mostrar algo para o profeta, ele quer mostrar algo para aquela pessoa, né? Daquilo que vai acontecer, né? Prevenir de alguma coisa, né? Deus, todas as vezes que ele arrebata alguém, ele mostra alguma coisa. Certa feita, quando eu fiquei até internado, né, no hospital psiquiátrico por um tempo, eu tive uma visão muito forte de Deus, né, muito forte de Deus, né, e isso logo após gerou a minha aposentadoria, né, mas eu fiquei aí, tive uma visão muito forte de Deus, que eu fiquei acho que 3 dias aí apagado. Fiquei 3 dias no hospital apagado aí, e depois Deus me trouxe de volta e eu pude rever essas visões acontecer, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Este vale dos ossos secos existe, tá bom? Este vale aí é na Babilônia, tá? Este vale aí que Ezequiel ele tem a visão do vale do osso seco, ele existe, tá? Ele é um vale que está na cidade da Babilônia, né? Segundo os historiadores, esse vale aí, quando Ezequiel tinha esta visão, né? Dizem os historiadores que demonstrava o vale de ossos secos, e esse vale de ossos secos estava ali por 70 anos, por isso que ele estava sequíssimo, né? O texto de Ezequiel 37 vai falar que o vale estava sequíssimo, né? Mas é importante você saber que esse vale existe, e esse vale, né, está na cidade de Babilônia, onde o povo foi cativo. O povo, meu irmão, isso é uma visão do povo de Israel. Como eu disse para você, esse povo vai ficar cativo por 70 anos. Cativo por 70 anos. E quando Deus mostra esse vale, não quer dizer que aquele povo que estava ali está morto. Não foi isso que Deus quis dizer. Não é morto fisicamente, mas esse povo estava morto espiritualmente. É isso que o vale de ossos secos quer dizer, né? Porque na verdade eles estavam cativos na Babilônia, ficariam por 70 anos, né? Isso Deus tinha mostrado também para Daniel, né? E eles estão secos, sequíssimos espiritualmente, aí, tá bom? Alguns historiadores vão dizer, né, que tinha ali naquele vale, por volta de 70 mil ossos aí, né? Eu não gosto muito de usar até esse tipo de comentário, né? Eu acho muito preciso isso, né? Eu acho muito preciso. Então são elementos que eu já não gosto muito de usar, né? Mas se você gosta, tá? Diz os segundo historiadores que tinha por volta de 70 mil ossos ali, era muito osso, né? Esses ossos estavam secos por causa do pecado, né? Salmos 51, Davi vai falar aí, né? Que os ossos se secam por causa do pecado, né? E Salmo 139 também vai falar que os ossos se secam por causa de pecado aí, né? E o osso, né, não estava seco, estava sequíssimo, né? O povo já tinha deixado de adorar a Deus. Alguns, o livro de Ezequiel fala que os sacerdotes estavam corrompidos. Os sacerdotes estavam adorando aí a outros deuses, a deuses da Babilônia, né? Ao ponto de Deus levantar ele como testa de ferro, como testa blindada, para bater de frente com aquele povo ali, né?
que estava rebelde, casa rebelde, né? E Deus vai levantar Ezequiel. Então, os ossos sequíssimos significavam o quê? O pecado do povo de Israel, tá bom? A expressão filho do homem, né? Que Deus se refere a Ezequiel, né? Ela tem 3 significados, né? Quando Deus fala filho do homem, Ezequiel capítulo 2, se não me falha a memória, mas eu acho que capítulo 2 mesmo, fala: Ezequiel, põe-te em pé que eu falarei contigo. Tem 3 significados. A expressão filho do homem quer dizer perfeito, homem perfeito, né? A expressão filho do homem também aponta, aleluia, para o pai de Ezequiel, que era um homem também exemplar. Um homem, quando ele fala filho do homem, lembra do teu pai. O teu pai teve um ministério, o teu pai teve um chamado, o teu pai foi sacerdote, o teu pai cumpriu com a sua missão sacerdotal, né? Filho do homem, né? Que também aponta para o pai de Ezequiel, né? E filho do homem também, né, está lembrando que Ezequiel era um profeta, né? Que Ezequiel queria ser sacerdote, tinha um chamado de sacerdote, mas também era um homem mortal. Então a expressão filho do homem também mostra para Ezequiel que ele também era um homem mortal, um homem de carne e osso, né? A história também fala que antes de Ezequiel ser cativo na Babilônia, ele perdeu a sua mulher, né? A sua mulher morreu, né? Ezequiel é conhecido como profeta deprimido, né? As histórias de Daniel, de Ezequiel, elas são muito tristes. Então, ele perdeu a mulher, perdeu a expectativa de ser sacerdote, a chance, porque ele foi cativo à Babilônia, o templo foi destruído, o sonho dele foi destruído de ser sacerdote, perdeu a sua mulher, né? Entrou em depressão. Deus fica 4 anos sem falar com ele, e aí no capítulo 2 de Ezequiel, Deus vai se aparecer a Ezequiel e falar: Ezequiel, né? Filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo, né? Deus, quando Deus pergunta a ele, né, se poderia reviver os ossos secos, porque Ezequiel usava somente a palavra escrita, né? Ou seja, a Bíblia, a Torá, né? A palavra, né? Escrita. Ele só usava os conhecimentos que ele tinha ali da palavra de Deus. E Deus queria mais de Ezequiel. Primeiro Deus fala para Ezequiel ali andar em meio aos ossos secos, né? Para ele ver o tamanho do problema que estava ali, o tamanho do pecado de Israel. Depois, né? Depois aí, Deus aí, né, fala para Ezequiel profetizar em meio a ossos secos, e ele abre a boca. Deus queria que ele falasse, não use só a profecia pregada, porque pregar é uma profecia, mas sim use a sua boca aí, né? Profetiza Ezequiel, e ele profetiza e algo acontece, tá bom? Depois a Bíblia vai dizer que Ezequiel obedece em meio aos ossos secos a ordem de Deus, né? Está cheio de profetas aí, né, que querem falar aquilo que Deus não manda, né? Está cheio disso aí, para tomar cuidado disso. É melhor você esperar Deus querer te usar do que você usar Deus aí, tá bom? Então são alguns segredinhos aí, algumas referências do livro de Ezequiel aí, tá bom? Escreve aí, inscreve no nosso canal, deixe teu like. Nós estaremos fazendo todos os dias 2 vídeos para você aí, tá? Sobre história, costume do povo judeu, história judaica para você, com bases bíblicas para você aí, tá? Acrescentar nos teus estudos e acrescentar nas tuas pregações aí, tá bom? Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Eu tenho algumas apostilas, tá bom? Com histórias judaicas, tá? Com histórias, com a história e cultura do povo judeu, traduzidos os livros mais antigos do mundo, né? Que foram tirados do aramaico, do grego e do hebreu, tá bom? Você pode estar entrando em contato comigo no número
43 28 34 64. DDD 11 9 43 28 34 64, Pai. Tá bom? Vídeo abençoado para você aí que quer estudar e que quer pregar aí sobre o Vale dos Ossos Secos. Bem, fique na paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.